A paz do Senhor a todos os amados irmãos daqui de Iturama e de todos os cantos do nosso amado Brasil. Vamos falar hoje sobre a ressurreição e o seu impacto. Adoremos ao Senhor pela sua ressurreição. Seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Aleluia! O poder das trevas vencido. A terra estremeceu. Glórias a Deus para sempre. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. E a sempre exaltado é pra sempre Glória a Deus. O túmulo está vazio há quase 3.000 anos. Jesus ressuscitou. A morte não venceu, a morte não segurou-no na sepultura. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saudações à nossa irmã Denilza Andrade, saudações à nossa irmã Catiúcia Freitas, lá de Alagoas, saudações à nossa querida irmã Daniela, Deus abençoe a todos os pastores que já estão também se conectando, Deus abençoe. Nós vamos nesse momento estarmos, meus irmãos, adorando e glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vamos estar lendo uma leitura na Palavra de Deus, conforme está escrito em São Lucas, capítulo de número 24. Leamos São Lucas, capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos para nossa breve meditação neste dia, onde todos nós estamos jubilosos, porque a Bíblia diz que foi numa madrugada, já no domingo, que Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Eu
peço desculpa aos irmãos, porque estou um pouquinho afônico, né? Corizando um pouco. Deu uma friagemzinha de ontem para hoje, bem que leve, mas a gente já fica um pouquinho assim, meio corizando. Glória a Deus. Então, aos amados irmãos, já peço desculpa. Glória a Deus para sempre. Vamos ler o que está escrito em São Lucas, capítulo de número. E nós vamos estar lendo o versículo de número 13. E eu quero ler com os amados irmãos até o versículo de número 17. São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo de número 17. Está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Versículo 17. E ele, o Senhor Jesus, lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? Aqui está, meus queridos irmãos, esta leitura gloriosa, onde nós estaremos meditando neste assunto tão glorioso. A ressurreição de Cristo Jesus e o seu impacto. Glória a Deus. Portanto, vamos estar meditando exatamente sobre esse tema, a ressurreição de Jesus Cristo e o seu impacto. Glória a Deus. Eu já peço aqui humildemente aos amados irmãos que estão nos acompanhando, se quiserem e sentir de Deus, de compartilhar essa live para nós alcançarmos outras pessoas, outros irmãos, outros amigos. Eu fico muito agradecido. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero aqui também aproveitar, fazer um pedido muito humilde aos amados irmãos. Os irmãos que quiserem acompanhar também nossas postagens no nosso canal no YouTube, é só visitar lá, Pastor Fábio Pernambucano. Pastor Fábio Pernambucano. E aqueles que não são inscritos lá no nosso canal no YouTube, se quiserem, se inscreva. E desde já fica aqui nossa palavra de gratidão aos amados irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos lá ao nosso estudo. A ressurreição de Jesus Cristo e o seu impacto. Eu posso ainda sugerir aos irmãos que leiam Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, para uma maior e melhor compreensão de todos os amados irmãos. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. A história da Páscoa, ou a história da Páscoa, não termina com o funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi e é a consumação da vitória da Igreja de Cristo. Nós, crentes, protestantes, nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós pregamos e falamos de um Cristo que está vivo e vive por toda a eternidade. A morte é o rei dos temores. A morte é o rei de todos os temores. Mas Cristo Jesus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A morte foi vencida por Jesus Cristo. Ele matou a morte. Ele arrancou o arguilhão da morte. A morte, no fim de tudo, será lançada no lago de fogo e enxofre.
A ressurreição de Cristo Jesus, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, é a demonstração do supremo poder de Deus. A ressurreição de Cristo Jesus é a demonstração do supremo poder de Deus em todos os tempos, em todas as épocas. Meus queridos irmãos, para nós cristãos, a ressurreição de Cristo ela tem uma grande importância, ela tem uma grande relevância na historicidade analítica, profética e pedagógica da trajetória de todos nós cristãos nesta terra. Eu quero saudar aqui, me permitam saudar aqui o nosso querido amigo David Anjos, saudar a sua esposa. Eu quero saudar aqui o nosso querido irmão Robério, eu não sei se ele é pastor em São Paulo, mas quero saudar o nosso irmão Robério Lima, conterrâneo, e quero saudar aqui também o presbítero Cristiano, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Um grande abraço aos amados irmãos aí na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, estado da Bahia. Quero saudar também os amados irmãos da nossa igreja aqui, da Assembleia de Deus, Missão e Renovação, aqui no município de Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro. E saudar também a todos os amados irmãos das mais diversas denominações daqui de Iturama e de todos os cantos do nosso Brasil, que nos acompanham. Muitíssimo obrigado mesmo. Eis aqui a grande importância da ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário de toda a humanidade. O fato mais extraordinário da humanidade não foi aquele fato quando Deus, claro que é um fato glorioso, quando Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar, ou quando Deus derribou as muralhas de Jericó, ou quando Deus deu um poder tão glorioso a Sansão, a ponto de Sansão pegar 300 raposas, tocar fogo em suas caudas e incendiar a seara dos filisteus. Não foi aquele fato majestoso quando Sansão pegou os portões da cidade de Gaza e andou um bom percurso com ele? Não foi aquele fato glorioso quando Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens? Não foi aquele fato quando Davi, um menino apenas de 16, 17 anos, com uma pedrinha, venceu o campeão dos filisteus? Não foi. O fato mais glorioso e mais importante, mais relevante de toda a história, o mais extraordinário de toda a história, sem sombra de dúvida, foi e é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja do Senhor, a ressurreição de Cristo e o cristianismo permanece de pé, porque não é uma lenda, não é um conto, não é uma história da carochinha, não é uma utopia, é uma verdade gloriosa, é uma verdade que nos impulsiona, que nos motiva, que nos alegra, que nos fortalece, que nos edifica dia após dia. Um grande abraço à nossa irmã Zeni Ribas, penso eu que é do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a senhora, minha querida irmã. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanece de pé porque Jesus Cristo ressuscitou. Não haveria crença, não haveria cristianismo, não haveria protestante ou protestanismo com veemência, com graça, com autoridade, com dinâmica, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. Mas aí aonde você está, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Cristo Jesus, ele ressuscitou e o cristianismo e a mensagem da sua ressurreição permanece firme, intacta, inamovível, inabalável, sólida, consistente. Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. O cristianismo seria uma religião vazia e sem esperança.
O cristianismo seria uma religião vazia e sem esperança. O cristianismo apenas ficaria na prateleira das grandes bibliotecas dos museus da vida ou dos museus da vida. Serviria apenas para ser lembrado como relíquia do passado, a história da ressurreição e do túmulo vazio. O cristianismo sem a ressurreição seria apenas um mero conto, uma mera história. E Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, a minha fé, a sua fé, a nossa fé seria vã. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil, seria irrelevante, seria sem sentido, não tinha nenhum fundamento nenhum sentido, nenhuma lógica, nenhuma verdade. O apóstolo Paulo diz que a nossa esperança seria vazia sem a ressurreição. O apóstolo Paulo diz que os nossos pecados não seriam perdoados de forma categórica e definitiva se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. O apóstolo Paulo vai mais além e continua dizendo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: todos nós seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria apenas um mero pesadelo. Mas eu quero neste momento enfaticamente dizer, para a vergonha de Satanás, para a vergonha do inferno, para a vergonha daqueles que são incrédulos e não acreditam na ressurreição de Cristo, eu quero vos afirmar: a ressurreição de Jesus Cristo é uma verdade, é uma realidade, e nós glorificamos e exaltamos a Deus na ressurreição de Jesus Cristo. Bendito seja Deus para sempre. Sem a ressurreição de Cristo Jesus, o cristianismo seria o maior engodo da história. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, o cristianismo seria a maior farsa invertida ou inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira e uma mentira teria salvado o mundo. Será? Mas de fato Cristo ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Não ficou vazio, está vazio. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. E eu vou dizer de novo, o túmulo do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor, está vazio. Você pode, quem sabe, ler a história de Buda, e vai dizer que o túmulo de Buda, lá estão os restos mortais. Você pode ler a história de Confúcio e vai dizer a história da religião, da crença de Confúcio, que lá está os restos mortais de Confúcio. Os restos mortais de Maomé, lá está na sepultura. Os restos mortais de Allan Kardec, lá estão os restos mortais dele da sepultura. Mas o túmulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor. O túmulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vazio. Meus irmãos, Igreja do Senhor, a evidência da ressurreição de Jesus Cristo. Qual seria essa evidência? A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Houveram muitas tentativas
para querer descredibilizar o fato da ressurreição de Cristo. Os homens daquela época disseram: Jesus não chegou a morrer na cruz e ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Eles disseram que os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus. Eles disseram que as mulheres foram lá no túmulo errado. Mas, de fato, Cristo Jesus ressuscitou. Jesus apareceu aos seus discípulos. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu às mulheres que lhes seguiam, que lhes acompanhavam. Ele apareceu a Pedro. Ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaú, que estão inseridos nessa leitura de Lucas 24, a partir do versículo 13, que nós lemos neste instante. Jesus Cristo apareceu aos apóstolos. Jesus Cristo apareceu aos apóstolos e apareceu também a Tomé, que não acreditavam. Jesus apareceu aos 7 apóstolos na beira, na ribanceira do mar da Galileia. Jesus apareceu a uma multidão de 500 irmãos. Depois Jesus apareceu a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão e apareceu a João na ilha de Patmos, vivo e glorificado, aleluia, pela glória de Deus Pai. Jesus Cristo ressuscitou. E por causa da ressurreição de Jesus Cristo, os servos de Deus proclamaram a sua ressurreição. O célebre sermão de Pedro no dia de Pentecoste versou sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão e o cristianismo seria esquecido naquela manhã mesmo. Mas no dia de Pentecoste, Deus tomou a Pedro com um poder, com uma graça tão grande, e Pedro falou sobre a vida de Jesus, as profecias acerca de Jesus, falou sobre os milagres realizados por Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus Cristo, o sepultamento de Jesus Cristo, mas Pedro enfaticamente falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito seja Deus para todos sempre. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato psicológico. Os discípulos, acuados pelo medo, desânimo, pessimismo, foram poderosamente transformados e tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho. Enfrentaram, sem sombra de dúvida, as ameaças, os açoites, as prisões, as mortes, o martírio, sem jamais recuar e vacilar no seu testemunho, na sua proclamação. Psicologicamente falando, os discípulos estavam convencidos, estavam certos, estavam firmes na sua propositura, em afirmar, em proclamar, em dizer que Cristo Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é um fator sociológico. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade, esta verdade incontestável, essa verdade gloriosa. Gente de todas as nações, raças, línguas, povos, uniram-se em torno desta grande verdade suprema. Esta verdade é uma verdade sociológica, porque ela abrange toda a humanidade. Jesus Cristo ressuscitou e o túmulo está vazio e se tornou o berço do cristianismo. Louvado seja Deus para sempre. Em terceiro lugar, os discípulos, antes do impacto da ressurreição, a gente pode perceber nas páginas seletivas das Escrituras, a gente pode observar que houve tristeza, houve desânimo, ficaram desmotivados.
Seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Lembra dos 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús? Jesus se aproximou, mas eles não perceberam. Jesus perguntou: o que é que vocês arrazoais entre vós? O que é que vocês conversais? Por que vocês estão tristes? Aleluia! Muitas das vezes caminhamos pela vida vencido, como se a morte tivesse a última palavra, e como se Jesus não estivesse ressuscitado, embora Ele está perto e não percebemos. Eu quero te dar uma palavra agora, neste momento. Se alegre, a vitória é sua, a vitória é da sua casa, a vitória é da sua família, porque Jesus Cristo ressuscitou e nos garante a vitória por meio da sua ressurreição. Muitas das vezes as lutas são tão grandes, as tristezas que vêm para nos abater, para nos desanimar, para nos desestimular, para roubar de nós a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa força, o nosso entusiasmo. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi o encontro dos discípulos na beira do mar da Galileia. Mas pensamos que ele é apenas um fantasma e ficamos cheios de medo. A Bíblia nos fala que os discípulos que iam para Emaús, seus olhos estavam tapados a despeito do relato das Escrituras. A incredulidade coloca veda em nossos olhos muitas das vezes. Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Jesus Cristo caminhando com ele, peregrinando com eles até a aldeia de Emaús. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos, mostra-lhe como todas as Escrituras apontavam para ele e para a sua vitória sobre a morte, mas mesmo assim aqueles 2 discípulos não compreendiam. Glória a Deus! Não entendem, porque talvez naquele momento lhes faltou luz aos olhos, faltou-lhes visão. Quando nossos olhos não estão iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida e que o mal é mais forte do que o bem, mas foi ao contrário. Jesus Cristo havia ressuscitado e estava perto, e estava próximo para cumprir-se aquela palavra de Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está aqui comigo, Jesus está aqui conosco, Jesus está aí contigo, Jesus está no teu trabalho, Jesus caminha contigo, Ele não te deixa só, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu amigo, Ele é a garantia da nossa vitória. A igreja neste dia, mais uma vez, através dos séculos, pode celebrar a vitória, porque Jesus Cristo já ressuscitou. Mas o que dizer daqueles 2 discípulos que iam para Emaús? Seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Glória a Deus! Meus amados irmãos, igreja do Senhor, as promessas de Jesus, de que morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Jesus prometeu. Jesus não falha. Jesus é fiel, e quando Ele promete, Ele cumpre com a sua palavra. Eu abro um parênteses aqui para te dizer: o que Jesus prometeu na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua família, segure a palavra, porque haja o que houver, venha o que vier, Jesus vai cumprir a palavra dele na sua vida, e você vai exaltar e glorificar o seu santo e poderoso nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Eu estou convencido com esta palavra de que o nosso Cristo que ressuscitou, como Ele venceu a morte, como Ele venceu as ânsias da morte, como a pedra que estava na sepultura não lhe segurou, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. E aqui não é com chave de pregador.
E aqui não é palavra de revelamento. E aqui não é palavra para te motivar. E aqui não é apenas palavra de autoajuda. Aqui é Bíblia Sagrada. O túmulo está vazio. E por isso eu e você podemos celebrar e dizer: glorificado seja Jesus Cristo, que ressuscitou e que a sua palavra é fiel e permanece firme. E Ele cumprirá as suas promessas na vida da sua igreja até aquele glorioso dia. Bendito seja Deus. Glória a Deus para sempre. A minha alma se alegra. A Bíblia diz que as mulheres viram Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que as mulheres viram os anjos e que deram testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio. Mas aqueles discípulos que caminhavam para Emaús, caminhavam ainda com dúvida. Ainda hoje, existem muitas pessoas vivendo esse reducionismo, esse achatamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E assim limitam a vida cristã apenas nas suas experiências. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Jesus Cristo aqui na sala da minha residência. Halabacandaramachai. Oi, camanasso mendere mandara mandaraba, tore cantara xaramanai, onde canto que le faste mendereba. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo nos alegra, nos enche de gozo, de alegria, de contentamento, de esperança. O que seria da nossa vida cristã se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado? Não havia nem vida cristã em si, não havia alegria, não havia línguas estranhas, não havia Pentecoste, não havia profecia e nem tampouco haveria esperança. Mas por causa da ressurreição de Jesus Cristo, segundo a sua palavra, nós temos uma viva e gloriosa esperança. Receba esta palavra, se alegre aí agora, seja cheio do Espírito Santo e receba a alegria desta esperança por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem. Os corações daqueles dois discípulos de Emaús estavam tomados de profunda tristeza. Lucas 24:17. Estavam tristes, quando deveriam estar exultando de alegria. Quantas vezes a nossa vida é uma vida sacra de lamento, dor, tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. E a vida cristã, sem sombra de dúvida, é uma vida de esperança e de permanente alegria. Glória a Deus. Apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar das provações que a vida impõe diante de nós, mesmo assim, nós somos o povo mais alegre da terra. Aleluia! Nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos uma viva e gloriosa esperança. E eu quero dizer para você, para o senhor, para a senhora que está me vendo e me ouvindo agora, é hora de sacudir a poeira do pé, o jugo da tristeza do seu coração, aleluia, e exaltar a Jesus Cristo, e tomar posse da vitória, e se alegrar de novo, e se renovar de novo, e exaltar a Deus, e ser cheio do Espírito Santo, e voltar a ter entusiasmo, a voltar a pregar com entusiasmo, e dizer nos quadrantes desta nação brasileira: não adianta Lucifer e os seus demônios querer trazer tristeza, desânimo para o povo de Deus, porque a igreja de Deus está mais firme do que nunca, e nós vamos continuar dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e Ele é a garantia da nossa vitória. Glória a Deus.
Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Os corações daqueles 2 discípulos de Emaús estavam cheios de esperança frustradas. E por quê? Estavam tristes, lamentando porque Jesus morreu. E eles comentavam e diziam: achávamos que ele ia fazer algo que ia nos inspirar, nos renovar, nos motivar, mas ele morreu e até agora não se sabe o que aconteceu. Diziam os discípulos na leitura e no relato de Lucas capítulo 24. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discípulo, porque eles saíram de Jerusalém e volta para Emaús. Ali fala do caminho da desistência, das frustrações da vida, das desilusões da vida, das decepções da vida, dos amargos que a vida impõe diante de nós, aleluia. Mas entre Jerusalém e a chegada a Emaús, Jesus aparece no meio, Jesus aparece entre eles, e Jesus Cristo mantém firme a sua palavra: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O caminho de Emaús representa o caminho dos sonhos defeituosos. O caminho de Emaús representa o caminho da esperança morta. O caminho de Emaús representa o caminho da falência dos projetos. Representa o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Por exemplo, Pedro estava tão desiludido que disse aos seus companheiros: vamos pescar. Só nos resta agora voltar para o mar. Só nos resta agora voltar à nossa profissão, o nosso cotidiano. Eu estou parafraseando, é como se Pedro estivesse dizendo: foram 3 anos perdidos, foram 3 anos de abandono das nossas casas, das nossas profissões, da nossa realidade. Foram 3 anos de verdadeira frustração. Vamos voltar à nossa profissão, vamos ao mar. E Pedro e os seus companheiros voltaram a pescar. Meus queridos irmãos, mas eu quero aqui afirmar sobre esta grande verdade, o impacto da ressurreição. Em 4º lugar, afirmativamente, eu quero vos falar sobre o impacto grandioso da ressurreição. A Bíblia nos afirma em Lucas 24, 28, 26, 28 ao 31, que os olhos dos discípulos que caminharam para Emaús foram abertos. Aleluia! O impacto causado pela ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Lucas, capítulo 24, versículo 26, 28 ao 31. Jesus revelou-se pelas Escrituras. E a Bíblia nos diz em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos crentes estão buscando conhecer Jesus fora das Escrituras. Só aqueles momentos de emocionalismo, só aqueles momentos onde os pseudos pregadores dessa chamada pseudo-doutrina da prosperidade estão lutando para roubar a verdadeira esperança, a verdadeira crença do povo de Deus na palavra. Glória a Jesus. Mas Jesus abriu os olhos dos seus discípulos, trazendo à tona as verdades das Escrituras. Se você quer luz na sua vida, leia as Escrituras. Tenha as Escrituras como seu fundamento, como seu baluarte seguro, como a sua rocha indestrutível, como a sua maior segurança, como a sua maior âncora. O Salmo 119, saudações ao nosso ilustre vereador Edmilson, da cidade de União de Minas. Deus te abençoe, ilustre vereador, um grande abraço. O Salmo 119, versículo número 105, ele diz:
lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Jesus chegou na hora certa. E os discípulos que estavam indo para Emaús, sem luz, sem ânimo, sem esperança, desanimados, frustrados, vencidos por tudo aquilo que havia acontecido, Jesus chegou e cumpriu-se então esta palavra: luz. Luz apareceu, lâmpada para meus pés, luz para meus caminhos. Louvado seja Deus para todos sempre. O Salmo de número Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que está nas Sagradas Escrituras. Em João capítulo 17, versículo 17, nos diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Oh, que palavra gloriosa! Bendito seja Deus para sempre. O Senhor disse para Josué: olha, Josué, se você quiser vencer, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas mantenha firme as escrituras no seu coração, na sua vida e na sua caminhada, Josué. Então tu serás bem-sucedido. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo e se mantém vivo e continuará vivo por toda a eternidade, não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, não há mais espaço para incredulidade. Jesus Cristo arrebentou com a tristeza, com a preocupação, com a solidão, com a desesperança, com a descrença e com a incredulidade que roubava a alegria dos corações daqueles 2 discípulos que iam para Emaús. O impacto da ressurreição, aleluia. Os corações ardentes pela comunhão com Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículo 29 ao 32. Quando temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, nosso coração arde. O fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento do Espírito sobra sobre nós. Remove as cinzas do comodismo. Reacende o fogo do zelo em nossos corações. Foi o que aconteceu. E os 2 discípulos disseram: porventura, quando ele conversava entre nós, o nosso coração não ardia com as palavras que ele falava sobre tudo o que houvera acontecido? Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, o marasmo, aleluia. O fato de irmos à casa de Deus nos alegra. O fato de nós saber que Jesus Cristo está vivo entre nós oramos com mais intensidade, louvamos a Deus com mais prazer, andamos e caminhamos com Jesus Cristo nessa caminhada com mais propósito, com mais alegria, com mais entusiasmo. Jesus Cristo é a maior inspiração da nossa caminhada. Quando nosso coração arde, bendito seja Deus, aleluia, nossa vida se torna um graveto inflamado pelo fogo do Espírito em nossas vidas. Os pés se tornam mais velozes para proclamar a ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 33 ao 35. Quem tem olhos abertos, coração ardente, tem pés velozes para falar dos feitos de Jesus Cristo. Os mesmos discípulos que fugiram de Jerusalém, voltando para Emaús, agora estão retornando a Jerusalém para levar as boas novas de salvação, as boas novas que viram Cristo, que sentiram Ele perto, que comeram com Ele, que ouviram a sua oração, que receberam a sua bênção, aleluia. E Jesus abençoou o pão, e quando Jesus abençoou o pão, eles viram que era Jesus que estava entre eles.
vencedores. Você, meu irmão, minha irmã, não será envergonhado, não será confundido, mas serás porta-voz das boas novas, das notícias boas, das novas de alegria. Jesus é contigo, Jesus é com a tua casa, Jesus é com a tua família, Jesus é com teus planos, Jesus é com teus sonhos. Aleluia, tome posição, fica firme, se renova, se alegre e se prepare para proclamar boas notícias do que Jesus está fazendo entre vós. Bendito seja Deus para sempre. Eles voltaram para Jerusalém. Aleluia. Aqueles que estavam tristes agora estão alegres. Aqueles que estavam desmotivados agora estão motivados. Eles voltam para Jerusalém para dizer que a morte não tem a última palavra. Ele volta para Jerusalém para dizer que Jesus Cristo derrotou a morte. E que a façam aleluia, glória a Deus. Eles voltam para Jerusalém para dizer que todas as palavras que Jesus havia falado se cumpriram. Eles voltam para Jerusalém para reanimar os irmãos, para confortar os irmãos e dizer: vamos continuar a jornada. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles voltam para Jerusalém, não mais com um semblante triste, mas com um semblante repleto e radiante de alegria, para dizer: olha, Jesus ressuscitou, Ele esteve entre nós, Ele caminhou conosco, Ele partiu o pão, Ele abençoou, e eis que Ele ressuscitou, e Ele agora é, mais do que nunca, a garantia da nossa vitória. Receba essa palavra neste dia. Seja abençoado por esta palavra neste dia. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo abriu os olhos daqueles discípulos, aqueceu o coração e apressou os pés dele para sair de Emaús e voltar para Jerusalém. Aleluia. Na sua vida, qual é o impacto que a ressurreição de Jesus tem causado em você? Não pare, não desista, não arreie as suas armas, continue combatendo o bom combate, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Jesus Cristo, na nossa jornada, nas nossas peregrinações, Ele nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Ele nos encontra na exposição da sua palavra. Ele nos encontra no partir do pão. Ele abre nossos olhos, Ele abre a nossa mente, o nosso coração e os nossos lábios. Por isso, nesse dia, louvemos, glorifiquemos, exaltemos, jubilosos, porque Jesus Cristo não está mais na sepultura. Ele está vivo e vive por toda a eternidade, segundo a sua gloriosa palavra. Esta é a palavra que eu deixo para vós neste dia. A ressurreição de Cristo e o seu impacto. A ressurreição de Cristo e o seu impacto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça triunfar. Que Deus continue nos fortalecendo e que nada nesta vida roube a nossa real e verdadeira e autêntica esperança. O túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja e tirar a sua igreja desta terra. Aleluia! E nós sairemos desta terra para ir para aquele país onde Paulo disse: está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E João viu um país onde nós vamos habitar, onde nós vamos morar e viver nele por toda a eternidade. E o apóstolo do amor disse:
as ruas são de ouro e cristais. Há 12 portas, aleluia. Há um rio da água da vida. Há uma praça e no meio da praça tem um jardim e tem uma árvore chamada árvore da vida. E do limiar do trono de Yahvé sai um rio puro como cristal. Glória a Deus para sempre. E nós vamos nos juntar naquele coro celestial e vamos cantar por toda a eternidade, adorando, exaltando, glorificando ao Cristo ressurreto e que vive pelos séculos de séculos, e por toda a eternidade estaremos lá glorificando, adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus Cristo que vive por todos os séculos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Receba esta palavra, minha irmã, meu irmão. Fica firme no Senhor. Renove a sua fé. Cante ao Senhor. Se alegre. Se fortaleça. Receba renovo. Receba alegria. Seja cheio do Espírito Santo. E não deixe que nada nesta vida roube a tua fé e a tua esperança. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E que Deus continue fazendo com que a glória dele resplandeça em nosso rosto. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça prosperar. Muito obrigado a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado. Se sentir de Deus, compartilhe essa live. Muito obrigado a todos. Receba esta oração e não se esqueça de orar pelo pastor Fábio, este que vos fala, de orar pela minha esposa, a missionária Nilda, orar pelos meus 2 filhos, Kemuel Lucas e a Ruth Ellen Fabiane, e não se esqueça de orar pela igreja que Deus me confiou. O Ministério da Assembleia de Deus, Missão e Renovação aqui na cidade de Iturama. A nossa grande missão é essa: pregar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus, que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas que em breve virá para arrebatar a sua igreja. Essa é a centralidade, a propositura maior do Evangelho, é nós continuarmos como verdadeiros atalaias neste Brasil e nos quadrantes desta terra. Amado Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos pela tua morte, mas muito mais ainda pela tua ressurreição. Te adoramos, Senhor, porque tu és fiel na tua palavra. Oh, bendito seja teu nome para sempre. Oh, meu Deus, eu me somo com teus servos que estão me acompanhando nesta live, e eu ministro uma bênção de renovo, uma bênção espiritual. Fortalece a tua igreja, Senhor, reabastece-nos para que nós possamos, Senhor, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito amor, com muita devoção, com muita esperança, continuarmos pregando e anunciando nos quadrantes desta terra que Jesus Cristo não está mais na sepultura, mas que está vivo e vive por toda a eternidade. Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, pela tua bendita palavra. Ó, meu Senhor, fica conosco, nos ajuda, meu Senhor, para que logo mais à noite possamos estar te adorando no templo, exaltando e bendizendo o teu santo e precioso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, pela tua bondade e pela tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos os amados irmãos que estão adentrando agora mesmo, nesta live. Muito obrigado a todos. A irmã Dária Siqueira,
A irmã Fátima, muito obrigado. A nossa querida irmã missionária Maria Machado, que congrega conosco, Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês e que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado em nossas vidas. A ressurreição de Jesus Cristo causou em nós um impacto muito grande. Deus abençoe a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para sempre. E você do outro lado confirma dizendo amém. Até outro momento, assim nos permita o Senhor.